Olá pessoal, todos nós sabemos dos perigos que o açúcar pode causar. O açúcar em excesso pode originar uma resistência à insulina, pode ocasionar uma diabetes, pode ocasionar a depleção de minerais, ocasionar doenças crônicas, aumentar o risco de câncer, né? Pode perturbar a produção dos hormônios, tá? Mas o que poucas pessoas sabem é que os adoçantes, também chamados de edulcorantes, podem ser bem mais prejudiciais do que o próprio açúcar. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. A sacarina, que é um dos adoçantes muito utilizados, ela é originada do tolueno. Tá? E esse tolueno é utilizado para a fabricação de tintas. A sacarina, ela já foi retirada do mercado e depois voltou, né? Como boa parte de todos esses adoçantes. O lobby em cima deles é muito forte. Então, algumas agências conseguem retirá-los do mercado, mas depois acabam retornando. O aspartame, que talvez seja o adoçante mais utilizado, quando aquecido, ele é transformado em metanol, em ácido fórmico e em formaldeído, que são substâncias extremamente tóxicas. São substâncias que causam neurotoxicidade, causam excitotoxicidade e podem aumentar tanto o risco como aumentar a gravidade de doenças como Parkinson e o Alzheimer. Além de que algumas dessas substâncias podem ocasionar lesões renais, pode ocasionar distúrbios visuais. Outro adoçante que é utilizado é o monossódico glutamato, que, como eu já comentei em um vídeo anterior, ele causa dependência, né? A pessoa fica dependente daquele gosto, é o famoso realçante de sabor. Ele também aumenta a produção de glutamato, que é um neuroestimulante cerebral, pode aumentar aí o risco de arritmias cardíacas, aumenta o risco de uma criança ficar com TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, por exemplo. Outro adoçante que é bastante utilizado é a sucralose. A sucralose, ela apresenta na sua formulação química 3 átomos de cloro. E o cloro, ele entra no nosso organismo e ocupa o lugar do iodo na nossa tireoide. Então, a sucralose, ela é um grande fator de risco para hipotireoidismo. Tá? E existem adoçantes que são mais, que até o momento, pelo menos, não existem provas contundentes de que eles causam algum problema. Como, por exemplo, a estévia. A estévia é um adoçante que pode ser utilizado, desde que seja utilizada na forma pura. Porque se você utilizar estévia mais sucralose ou estévia mais aspartame, não adianta, vai fazer mal do mesmo jeito. Tá? Então, é muito importante vocês se atentarem para isso. Tá? Pacientes diabéticos, por exemplo, que algumas pessoas, alguns médicos até recomendam o uso de adoçantes, tome muito cuidado, porque esses adoçantes, além de causarem neurotoxicidade e outros problemas, eles também aumentam a resistência à insulina. Eles aumentam a vontade da pessoa consumir açúcar, piorando a própria diabetes. Então, adoçante, se for utilizar, utilize principalmente o estévia. Tá? Mas o ideal, se puder, não utilize nada. Tome seu cafezinho amargo, sem açúcar e sem adoçante. Garanto para você que após 3 semanas de você estar bebendo aquele café sem adoçante e sem açúcar, você não quer mais colocar adoçante e açúcar nele. Tá bom? Um grande abraço para todos.